Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nesse dia 24 de janeiro de 2025, nessa sexta-feira, dia de São Francisco de Sales. Francisco nasceu em 1567 e faleceu em 1622. Bispo de Genebra, Suíça, foi um dos grandes mestres de espiritualidade dos últimos séculos. Escreveu a introdução à vida devota, Filoteia, e outras obras ascético-místicas. Nelas propõe uma vida de santidade, acessível a todos e alicerçada inteiramente no amor a Deus, síntese de toda a perfeição. Teótimo. Fundou com Santa Joana Francisca Cremiota de Chantal a Ordem da Visitação. Com sua doçura e sabedoria pastoral, soube atrair para a igreja muitos calvinistas. Foi sepultado em Annecy, onde tinha passado a maior parte da sua vida, a 24 de janeiro de 1623. Muito bem, e o evangelho que a igreja nos traz hoje, tirado de Marcos capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele, para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos a nossa jornada com São Marcos, é o evangelho mais antigo que nós temos, procurando saber quem é Jesus para podermos receber o sacramento do batismo. Jesus procurando uma profissão de fé, agora já sendo perseguido pelas autoridades religiosas, sendo perseguido pelos espíritos maus que já sabem quem ele é, e por isso ele sempre manda eles calarem a boca, ameaçado de morte, porque para Jesus a vida é mais importante que a lei, para Jesus a vida é mais importante do que as normas. Então nós vamos dando mais um passo com ele. Jesus, no período da vida, ele trabalhou sozinho, diante da multidão, mas chega um momento que Jesus descobre que sozinho não é possível, que ele sozinho não dá conta. Então, diante da multidão que vai de todos os lados em busca dele, ele começa a escolher discípulos, e dentro dos discípulos escolhe 12 para serem o fundamento da igreja, para poder representar as 12 tribos de Israel, que era o fundamento do povo de Deus, as 12 tribos do Antigo Testamento, que era a origem do povo de Deus, a quem Deus escolheu como povo para acompanhar. E agora Jesus escolhe 12 para substituir as 12 tribos de Israel e fundar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para dar continuidade a uma nova fase. E agora essa nova fase, ela não é mais de um povo, mas é da humanidade inteira. Por isso vão gente de todos os cantos se encontrar com Jesus, conforme o evangelho de ontem. Mas hoje Jesus toma a decisão de escolher os 12. O que o evangelho de Marcos vai nos dizendo? Naquele tempo, Jesus subiu a montanha. A gente lembra que subir a montanha é sempre um movimento teológico de encontrar-se com Deus. Jesus sobe a montanha, Moisés sobe a montanha, Elias sobe a montanha, e todas as vezes que se sobe a montanha, há uma experiência de encontro com Deus e algo a apresentar para o povo. Então Jesus fazendo o sermão da montanha, a mesma coisa. Então tantas passagens bíblicas que sobe a montanha. Para quem conhece a Itália vai descobrir que a maioria dos santos italianos, eles moravam em regiões montanhosas. Eles tinham espaços altos para eles poderem enxergar mais longe, mais distante. O pessoal até brinca, né, que mineiro só sabe olhar para cima e para baixo.
Goiano não, goiano tem planície. O tocantinense também tem planície, a gente consegue enxergar mais longe. Viu? Mineiro não, só sabe chegar para cima e para baixo. O goiano e o tocantinense conseguem enxergar mais longe. Então no Evangelho nós temos Jesus sobe a montanha e chama quem ele quis. É um processo diferente, porque na época não era o mestre que escolhia o seu discípulo, era o discípulo que escolhia qual mestre iria seguir. Jesus faz um processo ao contrário. Ele, que por alguma razão, por algum critério muito pessoal dele, escolhe os 12, aquele que ele quis. Qual o critério que Jesus usou? Não sei, mas nenhum deles era mestre da lei. Nenhum deles era intelectual, todos trabalhos práticos e manuais. Mas então Jesus chama aquele que ele quis. E foram até eles. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Viu? É muito interessante. Jesus escolhe os 12 para ficar com ele, para depois enviá-los para pregar e expulsar os demônios. Expulsar os demônios que já sabem quem é Jesus. Eles não sabem, viu? Mas aceitam. Então é nesse movimento interessante que nós temos a escolha dos 12. Montanha, lugar do encontro com Deus, manifestação de Deus. Ali Jesus chama quem ele quis. Não são eles que escolhem Jesus, mas é Jesus que escolheu os 12. Viu? Para permanecer primeiramente com ele, conviver com ele, conhecê-lo, estar com ele. Quando João Batista apresenta Jesus para 2 discípulos, ele segue e Jesus pergunta a eles: o que vocês estão buscando? O que vocês querem? Mestre, onde moras? Venha ver. Eles foram e permaneceram com Jesus. E aí deixou de chamar mestre, passou a chamá-lo de Messias, Salvador. Então nós temos no Evangelho esse movimento. E aí vem o nome dos 12. O que é normal isso? O primeiro é Pedro, viu? Na qual ele troca o nome, que passa a ser chamado Simão, que passa a ser chamado Pedro. E o último é Judas, que o traiu por decepção. Então que nós possamos nesse mundo tomar consciência de que quem segue Jesus, viu, tem sempre a esperança, a prerrogativa de que precisamos inicialmente estar com ele, para que depois a gente possa ser enviado para pregar o Evangelho e expulsar a maldade do mundo. Às vezes a gente tenta expulsar os demônios da igreja, mas às vezes os próprios paroquianos começam a trazê-los de volta, né? É sempre uma luta aí, mas Deus vai protegendo a gente, a igreja é dele, não nossa. Um abraço, até mais.